Galera, beleza? Tudo bem? Como é que os senhores estão? Eu espero que todos os senhores estejam bem. Bom, eu resolvi gravar aqui porque eu acho que tá tendo menos barulho, né? Lá em cima o vizinho tá ouvindo um som aí, vai atrapalhar todo o áudio, né? Enfim, vai te mostrar aí como tá a paisagem. Bom, então o negócio é o seguinte, gente, como é mesmo o nome? É assim, eu pretendo falar sobre o seu Jair Messias Bolsonaro aí, tá ok? E no tocante a essa questão, aí o seu Jair Messias Bolsonaro, tira uma foto aí com a gente, tá ok? No tocante. Não, brincadeira. Falar a respeito do Bolsonaro, do Temer, da GLO, né? Mas antes de mais nada, gente, eu acho que eu, né, como sempre, eu sou uma pessoa aí de ficar ligando muitos pontos, né? Muitos links, né? Eu gosto de ficar aí linkando os links. Boa, né? Linkar os links a mais. Mas enfim, então, tipo assim, eu gosto de ficar ligando as coisas, né? Os raciocínios, as linhas de pensamento, né? E agora talvez eu tenha muito mais embasamento de responder talvez uma coisa, né? Uma pergunta aí que eu acho que é pertinente à questão religiosa, né? Bom, antes de eu adentrar, né, nessa resposta aí que eu poderia dar, é uma coisa assim que eu observo muito, né, nos debates. Eu vejo, por exemplo, o pastor Tassos Licurgo, né, que eu já falei dele várias vezes, né, já fez um monte de vídeo especial, né, falando sobre ele. Eu até poderia deixar aí, né, no card que vai aparecer na tela, né, mas por enquanto que eu não tenho meus recursos avançados aqui no YouTube, eu não posso fazer isso, né, mas enfim, né, enfim. Então, tipo assim, o pastor Tassos Licurgo, né, tipo assim, os debates que ele faz, né, aquele debate que ele fez com não sei lá quantos esquerdistas, né, o próprio debate que ele fez com duas pessoas da religião do candelabro, né, que eu me sentia completamente desconfortável, né, com cada atrocidade que os dois ali falavam, né, mas enfim, né, enfim, que também eu vou usar isso, né, eu vou explorar isso pra embasar um pouco das minhas teses, né, mas enfim, tipo assim, vamos pegar esse último podcast que o Tassos fez no Vilela, né, tipo, acho que ele responde muito bem, né, ele responde muito bem os regressistas, mas é onde entra o pulo do gato, eu não sei, né? Não sei qual corte, não sei qual coisa, né? Eu gostaria de que um podcast às vezes é complicado, né? Você tem que ficar revendo, né? Revendo, você tem que prestar atenção, né, no que é falado. Mas eu acho que tem uma parte, né? Eu acho que exatamente essa parte, exatamente, né? Eu acho que foi um milagre de Deus aqui agora, né, que eu consegui lembrar. Teve um garoto regressista, descontrolado, que foi, que não sei o que, uma pessoa, um homem que é muito conservador, ele começa a dar né, acho que vocês sabem o resto, né? E aí ele fala uma coisa que talvez seja até interessante, né? De toda atrocidade, talvez isso pode ser um ponto que eu acho que talvez apresente uma certa vulnerabilidade. Eu acho que talvez uma vulnerabilidade não só do pastor Tassos Licurgo, como outros, né? Conservadores, cristãos, sejam eles católicos, sejam eles protestantes, né? Luterano, anglicano, calvinista, né? Qualquer denominação aí que você queira pôr, né? Que o cara fala, não, que não sei o que o Estado de Israel não tem nada a ver com a Bíblia, que como é mesmo, os hebreus, os judeus que vivem lá, a maioria é o Deus cristão, e você fica defendendo, não sei o que, enfim, né, vamos dizer assim, talvez o Tassos, nisso daí, ele saiu pela culatra, né, ou saiu pela tangente, né, perdão. Aí ele quis sair pela tangente e não responder uma coisa, talvez, objetiva, né, de maneira objetiva. Pois bem, gente, eu penso o seguinte, né, eu penso que, assim, eu como cristão, né, outras pessoas que sejam cristãs, né, que acreditam em Deus e tudo mais, a gente não tem uma obrigação de defender o judaísmo em si, né. Eu acho que a gente pode defender a liberdade religiosa, né, para não ter intolerância religiosa, a liberdade de livre cultuação, de livre consciência religiosa, enfim, ele fazer o ritual, né, religioso dele. Mas da mesma forma que eventualmente eu defendo a liberdade religiosa que um judeu possa ter, eu também. Nesse sentido, eu vou ter que defender a liberdade que um pagão tem, um macumbeiro, alguém do candomblé, alguém do umbanda, alguém, sei lá, de qualquer religião que existe, sei lá, o repagão da coisa romana, mitologia grega, não sei, enfim, né, Tupi, né, Chavante, Caiabi, né, não sei, as religiões deles, né, a religião tupinincista, né, enfim, então, tipo assim, isso eu posso defender, isso é pra todo mundo, né, mas, sei lá, eventualmente as coisas atuais que eles fazem, né, não sou obrigado a defender o judaísmo, até porque também eu acho que, vamos dizer assim, boa parte dos judeus também, eventualmente, né, eu acho, né, eles não sentem na obrigação de defender o cristianismo e também pura e simplesmente pelo fato do cristianismo ser um pouco, né, um pouco mais próximo do judaísmo, né, a gente tem as religiões abrâmicas, né, as religiões abrâmicas têm um certo funelamento, mas talvez a única coisa parecida das religiões abrâmicas é que as cinco, né, acreditam que Adão e Eva foram nossos primeiros pais, né, não sei se outras religiões vão nesse sentido, né, mas não sei o que, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, acho que vamos deixar isso daí. Vamos pegar, acho que as mais recentes, né, tipo, mais tempo de existência, né, aliás, menos tempo de existência, né. Acho que primeiro é o islamismo, né? O islamismo, o cristianismo, depois o mandeísmo, que eles acreditam muito mais no João Batista do que em Jesus, né? Mas enfim, o mandeísmo, depois o samaritanismo e depois o judaísmo, né? Acho que são as religiões que acreditam. E aliás, tem algumas partes do judaísmo que não acredita que Adão e Eva, né? Não acredita que a humanidade inteira veio do Adão e da Eva, né? Algumas correntes deles acreditam que, sei lá, que os não-judeus vieram de outros homens e de outras mulheres, né? Mas enfim, né? Enfim, mas o grande cerne da questão, acho que é essa. A gente não tem obrigação de defender o judaísmo
judaísmo em si, único exclusivamente por a gente ter religioso, né, uma coisa equiparada, né, algumas coisas que são parecidas, né, tipo assim, acho que é muito mais nós na nossa e eles na deles, né, não sei mais exemplos que eu poderia exemplificar esse tipo de correlação, né, deixa eu ver aqui um exemplo inteligente que eu talvez poderia dar, sei lá, vamos pegar talvez as guerras judaico-romanas, né, um fato é que Roma aparentemente estava, como posso explicar assim, estava oprimindo, estava fazendo maldade com vários povos, né? Isso é fato, né? Isso é algo factual. Roma fez uma assimilação forçada e romanizou as elites, né? Daquele lugar, né? Tipo, ou você adota os costumes romanos, ou então você e a sua família inteira vai ter sua vida ceifada, né? Então teve essa assimilação forçada. Por isso que talvez a gente não pode falar que eventualmente a civilização gaulesa, né? Os gauleses foram extintos, os trácios, né? Mas a gente teve uma assimilação forçada, né? Enfim, para exemplificar, seria a mesma coisa, sei lá, o Brasil invadir a Bolívia e querer obrigar todos os bolivianos a assimilar a cultura brasileira à força, né? Você não vai usar a camisa da Bolívia, você vai usar do Brasil, você vai falar o nosso idioma, o português e o tupi, né? Você vai falar o idioma brasileiro, né? O português brasileiro e o tupi, né? Então seria uma assimilação forçada, mas enfim, né, gente? Enfim. Então, tipo assim, isso é um fato, né? O Roma estava oprimindo vários povos. Nós vamos pegar, sei lá, a guerra judaico-romana, né? Acho que é essa. O Bar Córcova, né? Bom, eu ainda não sei ao certo, né, se, tipo, as revoltas, né, como se iniciou as revoltas, né, tipo, as grandes coisas, porque, tipo assim, tem várias correntes históricas, né, várias correntes historiográficas que, não sei, né, uma fala uma coisa, outra fala outra, né, mas eu não sei, vamos ainda supor, né, a moeda que estava circulando nessa região da Judéia era o rosto de César, né, aliás, o rosto de Adriano e deixa eu ver quem mais. E não sei, seria o Plutão, né? Não lembro, né? A divindade grega, né? A divindade romana. E aí parece que os judeus ali se revoltou contra Roma por causa disso. Enfim, deve ter tido outros motivos, né, gente? É óbvio, né? É isso que eu tô falando. Acho que a primeira coisa que tinha que fazer é orar pra Deus, pedir instrução pra Deus. A gente tem que atacar os romanos, único exclusivamente porque, vamos dizer assim, tem uma maldição na nossa moeda, né? Então, tipo, é isso, né? Enfim, eu acho que a Bíblia não fala sobre isso, né? Não sei se algum livro religioso judaico fala sobre isso, Talmud, Torá, não, a Tanakh eu acho que é bíblica, né? Enfim. E aí sim, né, se Deus falasse tudo bem, vai lá e ataca, né, o sinal verde, aí sim eles iriam atacar, né? Isso daí é um fato. Agora eu queria defender único e exclusivamente porque foram eles que atacaram o romano, não, né? Como eu posso explicar assim no bom sentido? Até porque quase todas aquelas regiões estavam tendo assimilação forçada, né? Enfim. Bom, agora no próprio debate aí do Tasso Licurgo, dei um gole aqui no chá, um gole de chá. O próprio debate do Tasso Licurgo, eu não sei, mano, teve, tipo assim, uma coisa que eu achei muito ruim que o cara falou, que, aliás, que eu acho que eu já falei outras vezes aqui também, né? Que teve pessoas que sofreram muito mais do que Jesus Cristo e, tipo assim, ninguém sente tanto essa dó, né? Meio que falando assim, que não sei o que, meu avô morreu pelos meus pecados e não sei o que, tá, mano? Só que, tipo assim, né? Não, tipo assim, a maneira que ele fala parece aquela comunidade que tinha no Orkut, né? Que Jesus sofreu, né? Que tá lá escrito que é lamentável, né? Até eu me sinto mal, né? Das pessoas escreverem essa atrocidade, né? Que não sei o que, sofreu pouco, que ele tinha que, né? Pior ainda tinha que ser, né? Lamentável. Então, não sei, mano. Não sei se o cara basicamente quis falar isso, né? Teve muito mais pessoas que sofreram pior, castigos pior do que Jesus, né? Jesus tinha coisa. Só que, tipo assim, outra coisa também, outro cofator, né? Tipo. Vai, garoto tá gritando, né? Enfim. Então, vai, deixa eu sair daqui. Será que o cara lá já parou com o som? Ainda tá continuando? Eu acho que ainda tá. Peraí, gente, eu parei na questão do... Então, tipo assim, também tem outro cofator. Eu acho que quando uma pessoa, ela sabe que ela é inocente, ela vai dessa pra pior, tudo piora, né? Tudo nessa pessoa piora, né? Também é o ponto que a Bíblia até descreve, né? Que Jesus suava como se fosse gotas de sangue, né? Então a gente tem esse problema. Enfim, gente, então é isso que é isso que eu falo pra vocês, né? Tipo assim, a gente não tem uma obrigação a mais de defender a religião judaica, ou seja, qualquer outra religião que existe no face da terra, único exclusivamente por causa de algum afunilamento religioso, né? Tipo, era uma, aí virou duas, etc, né? A gente tem que respeitar, né? Amar todos os irmãos em Deus, em Cristo, né? O que também inclui os judeus, mas basicamente é isso, né? Tipo assim, alguma pessoa fazer essa preposição ao Estado de Israel, um Estado secularista, não sei o quê, não tem os princípios bíblicos, não tem os princípios das próprios livros judaicos, não sei o que, eu falo, beleza, mano. Beleza, concordo com você, eu acho isso muito ruim, né? Bom, eu já falei minhas opiniões também, né? Eu acho que talvez o Estado judaico poderia ser em outro lugar do mundo, né? Não naquele mar muçulmano, né? Infelizmente pode ser uma verdade. E também que teriam pessoas que não defendem o sionismo, né? Que seria uma supremacia deles, né? Não sei. Se for dessas maneiras aí, tudo bem, né? Aí tipo assim, eu por mim, normal, né? Tem que respeitar um país, né? Um povo, um estado, né? Um estado soberano como se fosse qualquer outro, né? Então esse é meu ponto de vista, né? Enfim, bom, peraí, eu falei enfim, acho que eu respondi também aí, né? O chavoso da USP. Bom, gente, enfim, então fiquem todos aí na santa paz de Deus. Um forte abraço.
Tamo junto e até a próxima. Tchau, gente. Abraço.